Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. E hoje a gente conta com meu nome é Gisele, né? Eu sou a Gisele, e hoje a gente conta com uma convidada especial, né, Jeff? Muito boa noite, pessoal. Eu sou Jeff Samagaia, sou mentor de escritores, sócio junto com a Gisele na Editora NPE, e hoje nós trouxemos para vocês aqui uma escritora mais do que especial. Ela já é escritora, escreveu o livro dela no ano passado, mas enfim, conseguimos encontrar um espaço na agenda para que a gente pudesse fazer a apresentação dela como escritora e também do livro dela, né, Gisele? Exatamente. Quem que a gente traz hoje para a live, Gisele? Então, hoje a gente conta com a presença da Paula, que veio para nos prestigiar. Deixa eu até ver que já tem gente dando boa noite aqui, né? A Andréia já nos dando boa noite. Então, Paula, se apresente para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho melhor. Boa noite, né? Agradecer a vocês da editora, né? É um prazer poder estar aqui divulgando, falando um pouquinho sobre a minha história, né? Eu costumo dizer que, numa forma de eu me apresentar muito rápida e simples, demorou para entender, mas hoje ficou bem simples, que eu sou uma pessoa cheia da graça. Era uma dificuldade que eu tinha, né? Muito em relação ao meu nome. E eu consegui ressignificar isso, com Ana no começo e Ana no final. Então, eu falo que a graça está abundante aqui na minha vida, né? E é isso, uma mulher cheia da graça. E eu muito obrigada aí pelo convite de poder estar participando aqui com vocês nessa noite. É muito, muito bom poder contar com a tua presença, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje para falar sobre como foi escrever o livro, como é que foi a tua experiência, né, com essa questão da escrita e tudo mais. Mas antes de mais nada, a gente queria que tu contasse um pouquinho para nós assim, ó, como é que surgiu a ideia do teu livro, Paula? A escrita, né, aquele momento de querer fazer um livro, eu sempre tive vontade, né? Desde criança, falei, vou escrever um livro. Mas eu nunca imaginei que seria um livro sobre esse tema, né? Que eu fiz. Jamais eu imaginaria que seria isso. A vontade era de escrever um livro, mas eu não sabia como. E 2021, através de uma mentoria que me despertou esse assunto, né? E falei, por que não escrever esse livro? E aí foi nessa época, em 2021, que eu comecei a entender um pouquinho melhor e falei, vamos fazer. E aí foi bem bacana, porque através desse livro eu consegui ressignificar muitas coisas na minha vida, né? Então, Então, eu vou aproveitar, então, pedir para tu contar, assim, de uma forma bem resumida, sem contar muito da história, sem dar muito spoiler, assim, qual é o assunto, qual é a essência do teu livro, assim? Do que se trata o teu livro? O meu livro, o tema, né, já é um tema, assim, bem forte, que impacta bastante, só de ler o título ali, que é Ressurreição após 35 anos, e falar um pouquinho de ressurreição é bem impactante, né, para a maioria das pessoas. Às vezes elas não entendem o porquê. Eu até fui assim, um pouco criticada em relação a esse tema. É muito forte, nossa, ressurreição, que horror. Mas tinha que ser, né, esse tema, porque eu me sentia morta há 35 anos, porque foi onde aconteceu a morte do meu pai, no dia do meu aniversário. Então, só de falar isso já é impactante, né? Imagine ali toda a história quando a gente vai descobrir tudo, né? Lendo ali o livro. Bacana. Você trouxe um tema muito importante nessa questão do que as pessoas, né, vão falar, né? E a gente vê muito escritor iniciante ou pessoas querendo escrever livro, não querendo escrever, contar suas histórias por conta das críticas que poderão vir. E esse é um tema bem forte. A gente tem bastante escritores que quando chegam com a gente aqui na editora, a gente vê eles falando assim, mas a minha história, será que ela vai ser lida? Será que as pessoas vão gostar? E se elas não gostarem, o que vai acontecer? O mais importante
É o que aconteceu justamente contigo, né, Paula? Que foi aquela questão, caramba, era para ser assim, vai ser assim, goste ou não goste, a história é minha, e tem todo escritor ele deveria de entender que alguém a história vai impactar, alguém a história vai transformar, alguém a história vai curar. E se você, através da tua história, através de outras histórias, outras pessoas contando as suas histórias, impactarem, curarem, transformarem vidas, já está cumprido com o propósito da escrita do livro, certo, Paula? Exatamente, né? Porque assim, Jeff, é bem difícil a gente falar de uma dor, né? Cada pessoa, todos nós temos dores muito profundas, né? Eu não posso medir a minha dor com a sua dor, nem da Gi, não tem como medir. A minha dor é a minha dor. E quando a gente fala de dor, do que nós passamos em determinado momento, e pensa assim, numa ferida, né, num machucado que você caiu, rasgou o joelho, e você está ali, né, com uma espátula cutucando aquela dor. Imagine a dor física, né? Uhum. E essa dor interna que ficou, né, desde os meus 10 anos de idade, por isso deu 35 anos, né, de eu me sentir uma pessoa morta. Então era muita dor. E assim, então você falar de tudo isso, né, esse desafio de estar ali tocando nesses detalhes, nesses dias que eu passei, reviver, né? Na verdade, eu precisei reviver tudo aquilo, buscar coisas que eu não entendia para poder escrever, trazer aquele sentimento de perda novamente, aquele sentimento de dor. Então, eu acredito que a maior dificuldade é passar por tudo isso, porque as pessoas, elas não querem, elas preferem tampar ali, né, aquela dor, mascarar de alguma forma, porque eu sei, porque eu também já fiz isso, eu mascarei por 35 anos, né? Eu não queria, para vocês terem uma ideia, pessoas da minha própria família nunca nem ficaram sabendo do tamanho do meu sofrimento, porque eu não falava sobre isso para ninguém, porque era uma coisa que me doía tanto que eu não tinha nem vontade de tocar no assunto. Então, para escrever esse livro, o maior desafio foi realmente reviver tudo isso, tocar nessa dor e expor, né? Então, o aprendizado de tudo isso é que todo machucado, ele será curado. Então, toda dor que nós temos, ela será curada. Mas nós vamos precisar ser muito fortes, né? Para enfrentar tudo isso e receber a cura. E o livro, nossa, foi assim, um bálsamo na minha vida. Você comentou, Paula, que a ideia do livro surgiu numa mentoria que você estava fazendo lá em 2021. Mas, efetivamente, você escreveu esse livro em 2024. Imagino eu. Ou você veio em 3 anos escrevendo esse livro? Não, o livro ele foi escrito em 2021, né? Após essa mentoria que eu fiz, eu fui ali monitorada, mentoriada, e para poder ter essas ideias, né, de expor toda essa dor, porque era uma forma de aliviar e de curar, e ali eu comecei a escrever o livro. Agora, por que eu só lancei em 2024? Aí vem um outro desafio. A exposição. Porque depois eu já estava com o livro totalmente pronto, mas eu não tinha a coragem de publicar. Então, olha, 21, 22, 23, 24. Foram quase 3 anos, né? Para poder criar essa coragem de poder expor o livro, fazer a publicação e enfrentar todos esses desafios, né? Era por medo mesmo. Aquela crença, aquele bloqueio emocional do que as pessoas achariam da história, ou mesmo um medo interno teu? As duas coisas, né? Eu, como assim, eu amo escrever, né? Para mim, assim, a escrita, ela é uma forma de desabafo, né? Então, assim,
tem uma coisa que eu amo, caderno e caneta. E ali nos meus momentos, né, de alegria, de tristeza, enfim, eu acabo escrevendo bastante. E o meu livro foi escrito dessa forma. Então, todo momento, as terapias que eu comecei a fazer também, tudo que eu estava sentindo, relembrando, eu fui escrevendo. E ali eu tive o meu livro pronto. Até quando eu comentei que eu gostaria de lançar o livro, as pessoas me falaram: já escreve direto no computador, né? Para ganhar tempo e tal. Falei, gente, mas se eu estiver no computador, o negócio não flui. O que vai resgatar ali tudo que eu preciso é no papel e caneta, naqueles momentos. Às vezes eu parava assim do nada e começava a escrever, acordava, começava a escrever, antes de dormir, eu começava a escrever. A hora que vinha alguma coisa, eu já ia lá e ia escrevendo. Né? Então, foi uma forma assim, de desabafar e outra forma de ter o livro. Aqui você entrou numa seara bem importante, Paula, que é essa questão, né? Muitos escritores perguntam para a gente: mas qual é a melhor ferramenta para escrever um livro? Aí a gente até recomenda algumas ferramentas, mas a melhor ferramenta é aquela que você tem mais facilidade e que você se conecta para poder escrever. Como você mesmo colocou, se você tivesse escrito a história num computador, não teria fluído da maneira que você tivesse escrito por a punho, né? Escrito num caderno, digamos assim, né? Sim, eu até tentei algumas vezes ir para o computador para ganhar tempo. Eu chegava ali no computador, ia digitar, não vinha nada. Então eu falei, não tem jeito, eu vou ter que fazer 2 vezes. Eu tive a escrita, né, à mão, e depois eu tive que reescrever para o computador para poder enviar para vocês. Antes de eu entrar para as próximas perguntas, vamos trazer aqui o comentário do pessoal, ó. A Andréia falando que você é sensacional. A Rose dando boa noite. E falando também que é uma história de superação. Então, eu acredito que a Rose já tenha lido seu livro. A Rose escreveu o prefácio do meu livro. A Rose escreveu. E a Grace também aqui te dando parabéns, Paula. Obrigada. Paula, teve algum momento durante nesse período que tu estava escrevendo, assim, né? Entendo toda a questão da necessidade, assim, até o movimento da mão dá tempo para o nosso coração poder botar para fora o que ele precisa, né? Uma coisa que acontece bastante, que é importante as pessoas entenderem, que às vezes, quando a tua necessidade é que tu escreva no papel, é porque teu coração tem que botar alguma coisa para fora, né? Então, assim, teve algum momento, assim, que foi muito difícil de tu realmente conseguir escrever ou que te emocionou num ponto que foi assim, uma emoção mais difícil, vamos dizer assim, para tu conseguir colocar para fora e expor essa tua emoção? O livro, ele é bem emocionante, né? Convido vocês aí a se darem a oportunidade de ler, porque emoção, eu falo que é emoção do começo ao fim, e aí você começa a ler, não dá vontade de parar, porque você quer ver o que vai acontecer daqui a pouco. Então, eu falo que ele é cheio de emoções ali, né? Mas, assim, o momento mais forte desse livro foi na virada do ano de 2021 para 2022, que foi o ano novo. Eu nunca, nessa minha vida, né? Hoje eu estou com 48 anos, eu nunca passei um ano novo sozinha. E justamente nessa virada de ano aconteceu de um tudo. E eu fiquei sozinha, né? Eu fui viajar para Goiânia nessa mentoria, eu falo um pouquinho no livro. Os meus familiares, né, meu irmão com a família dele, viajaram para o litoral de São Paulo e eles falaram: quando você voltar de Goiânia, nós vamos estar na praia, mas aí você já vai direto para lá. Falei, tá bom, tudo certo, né? Vamos passar o ano novo na praia. Mas quando eu voltei de Goiânia, eu não sentia vontade de viajar novamente. Falei, nossa, meu Deus, eu vou ficar aqui em casa sozinha, vou passar o ano novo sozinha. E aí eu pensava, vou passar o ano novo sozinha, mas não me vinha não é vontade, um sentimento, né? Um sentimento de solidão.
Então, eu estava sozinha, mas não estava me sentindo sozinha. Meio louco isso. Então, eu não fui viajar. Eu fiquei em casa nessa virada de ano, né? Tem um momento ali no meu livro que eu comento que eu tive duas ações, duas libertações assim de pai e mãe, né? Desbloqueio mesmo de pai e mãe. Então eu conto como que foi feito esse desbloqueio de pai e mãe, porque eu era muito presa a eles, né? Então eu conto como que eu fiz esse processo e é legal para quem se sente preso em relação a isso, até mesmo fazer isso que eu fiz. Então está relatado lá no livro. E aí eu pensei assim, era tarde, eu pensei, eu vou dormir mais cedo e tá tudo bem, né? Vou dormir, passou, eu estava cansada da viagem. Só que quando foi mais tarde, eu falei, não, eu não vou dormir, eu vou me arrumar para o meu melhor ano novo. E ali foi me arrumar, foi tomar banho, colocar uma roupa nova, me maquiar, coloquei roupas, sapato alto, daquele jeito, parecia que uma festa de gala. Mas por que tudo isso? Porque foi um momento assim bem emocionante. Na virada do ano, eu passei em oração e ali foi um encontro com Deus, assim, foi assim de rasgar o coração. Até me emociona um pouco, porque eu nunca tinha vivido uma experiência tão presente, né? E foi um momento assim de lavar, sabe? Quando a pessoa fala, vamos lavar a alma. Aí eu senti assim que lavou aquele peso que eu tinha. Eu acho que Deus assim limpou meu coração, tirou tudo e foi o melhor ano novo da minha vida. Acordei super bem no outro dia, então assim, eu relato, né, ali no livro esse passo a passo, tudo que eu passei ali nessa virada de ano. Então assim, foi extremamente emocionante. E é bem legal, assim, né? Eu tive o prazer de poder revisar o teu livro ali, de poder ler o teu livro. Então, assim, todas essas histórias que tu vai falando, eu vou lembrando, assim, de ter lido, assim, realmente tem relatos muito, muito emocionantes, tem relatos muito importantes que fazem com que a gente faça uma reflexão de coisas que a gente mesmo vive e não sabe como lidar. E Sim. ele dá o teu livro, ele dá um caminho e meio que um guia, assim, para tu também poder resolver algumas coisas que tu tem guardado dentro de você, né? Sim. Eu vejo assim, que o processo de escrita, você comentou, né, agora ali que eu sempre digo que escrever é uma conexão entre corpo, alma e espírito, na realidade, né? O espírito manda para tua alma informação e o teu corpo obedece e volta a escrever, porque a gente pensa assim, né? Você hoje lendo o seu livro, quando você olha lê alguma parte do livro, você olha assim, mas será que fui eu que escrevi mesmo isso aqui? Eu penso. E aí eu acho que essa conexão, ela é assim, quando quem escreve, só quem passou pela experiência de escrever um livro é que vai olhar assim, né? Isso, tu tá escrevendo, o processo de escrita tá fluindo e tem horas que o processo, a fluidez é maior, tem horas que é menor, tem horas que você escreve um capítulo, tem dias que tu escreve um capítulo inteiro, outros dias que tu só escreve um parágrafo, mas enfim, isso tudo por conta dessa conexão, esse alinhamento entre corpo, mente e espírito que tem que estar muito, muito alinhado, né? E aí tem gente que pergunta assim, caramba, mas quando é que eu escrevo? Como eu escrevo? Onde eu escrevo? Aí toda essa questão entra no ambiente em que você está inserido, no propósito do teu livro e o público que você quer conectar com essa sua história. Então, esses três pilares fazem com que você escreva de uma maneira mais fluida, digamos assim, né? E o teu livro, quando a gente lê, a gente percebe exatamente essa fluidez do início ao fim, os relatos eles vão se encaixando de uma maneira como muito bem colocada aqui pela Gisele, parece um guia, assim, né? A pessoa que lê, ela olha assim, caramba, dá para esse aqui serve para mim, o chapéu serviu como uma luva, vamos dizer assim, né? E aí eu te pergunto assim, né, dentro desse processo de escrita, né, Paula, existe assim algum momento em que você pensou em desistir da escrita do livro ou quando você começou a escrever você disse não, eu vou terminar esse livro?
Não vamos falar da parte de publicação, estou falando do processo de escrita, né? Estou escrevendo e, caramba, essa história não faz sentido, acho que eu estou cometendo uma loucura. Existiu esse momento ou você seguiu do início ao fim com a escrita do livro? Sim, não pensei em desistir em nenhum momento, né? Eu já tinha o desejo de escrever um livro, eu só não sabia que seria esse. Mas a partir do momento que eu decidi escrever esse livro, eu fui até o fim. E eu sabia, eu sei profundamente que esse livro vai ajudar a impactar a vida de muitas pessoas, porque o luto todos nós passamos, né? E não adianta a gente falar assim, você vai sofrer o luto 21 dias, o luto você vai curar em 60 dias, o luto, pelo menos um ano você fica de luto. Não tem como mensurar essa dor, porque cada um tem a sua dor. Então, eu acredito que esse livro vai impactar e ajudar a vida de muitas pessoas, independente do tempo que a pessoa está sofrendo do luto, né? E algo que todos nós passamos. Não tem receita, não tem como a gente falar, vai por aqui, cada um vai encontrar o teu caminho e ter o seu tempo. O que eu fiz aqui com o meu livro foi compartilhar a minha experiência, a minha dor, que foi curada. Levou 35 anos? Sim, levou. É muito tempo? Não, é o tempo que teria que ser levado para conseguir escrever esse livro. Então, tá tudo certo, né? Eu consegui, assim, hoje, após o livro, ter essa sabedoria de falar assim, porque eu me cobrava bastante. Eu falei, que dor é essa que existe dentro de mim que não se cura nunca? Então, eu me cobrava. E essa dor, ela foi curada com o livro. Olha que interessante. Precisou, né, de 35 anos e tá tudo bem. E o mais importante, né, Paulo, ficou um legado para a posteridade, né? Você, daqui 90, 80, 90 anos, como eu gosto muito de brincar, né? Daqui 80, 90 anos, quando nós não estivermos mais aqui, alguém, um neto, um bisneto teu, vai abrir a gaveta e vai se deparar com esse livro e ele vai, sim, quando ele começar a ler a história, ele vai entender que é você contando a sua história quando você já não está mais aqui. Né? E a gente sempre gosta de brincar com os nossos escritores, as nossas palestras que a gente faz é o seguinte: quem você quer que conte a sua história quando você não estiver mais aqui? Você através de um livro ou pessoas que conhecem recortes da sua história? Pessoas que não conhecem o seu verdadeiro íntimo, entendeu? Antes da gente continuar, vamos trazer mais uns comentários. Então, a Rose falando que foi uma honra escrever o prefácio do teu livro, né? Aí a gente tem ela falando aqui também, né, que depois do livro você é uma nova mulher. Essa é a nossa próxima pergunta que eu vou fazer para ti. A Grace falando aqui na questão do desbloqueio, né, do livro Ser um Transbordo de Deus, da mentoria que tu fizesse, então como isso colaborou para o teu desbloqueio, né? E a Rose aqui falando exatamente do que a gente está falando, né? Cada pessoa tem o seu tempo de passar pelo luto, né? Sim. Aí a gente tem esses 35 anos, que a escrita desse livro que foi essa melhora para o teu luto. Então, assim, qual é a principal mudança que tu percebe depois que tu escreveu o livro? Assim, quem era a Paula antes de escrever e publicar esse livro? Quem é a Paula agora, depois desse processo estar finalizado com o teu livro publicado e ele já está disponível para as pessoas conhecerem a tua história? Sim, essa mudança, antes, né, dentro desses 35 anos de luto, eu senti um peso muito grande no meu coração. Era uma dor, assim, muito grande. Eu penso que eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo, né? Fiz as minhas coisas, trabalhei, estudei, fiz a faculdade, fiz as coisas que eu gostaria de fazer, viajei, namorei, fiz tudo normal, né? Aparentemente, não tinha nada fora do lugar. Mas dentro de mim tinha um peso muito grande, o coração fechado mesmo para a vida, né? Como eu falo, eu estava ali num processo adormecida, né? Morta. E após o lançamento do livro, após eu limpar, eu falo que esse livro ele limpou meu coração. Então, tudo que estava aqui dentro me amargurando foi lançado fora.
para o livro, né? Então, eu me sinto leve. Gente, eu falo hoje, claro, eu fico emocionada, fico aqui, estou emocionada, né? Estou aqui me segurando para não ficar chorando, né? É um choro, é uma emoção de vitória, de conquista, de realização. Não é mais com dor. Então é diferente. E assim, eu me sinto leve. Parece que tirou o fardo mesmo do meu coração. Então hoje eu consigo falar, consigo ajudar outras pessoas, né? É uma cura mesmo. Muito legal. Eu lembro do dia que a gente apresentou a capa do livro para ti, né? Primeiro a gente mandou uma capa lá que a gente tinha imaginado. Capa, viu? Eu chorei tanto quando você me mandou. Olha, até te cortei, tá vendo? Já fiquei emocionada com essa capa. Quando você me mandou a primeira vez a capa, mas eu chorei tanto. Eu falei, eu não acredito que ele leu meu pensamento. Parabéns para você. Não, que na realidade a gente, com base na história, a gente montou uma capa na manhã, te mandei e falei, Paula, dá uma olhadinha para ver se é nessa linha, mas eu sabia que tinha alguma coisa assim, sabe? Quando a gente está criando. E é engraçado porque a gente já está. Meu, a gente chegou a 135 livros publicados, né? E tem capas de livros assim que você lê a história e ela flui de um jeito que você faz e o escritor diz, não, era isso que eu queria. E tem aquela capa que você faz e você sabe o que você está fazendo e não é aquilo. Daí eu disse assim, meu, eu vou parar de fazer agora, vou mandar para a Paulinha para ela dar uma olhada, porque eu acho que não está conectando com o que ela quer. Aí eu mandei, você disse assim, não tem nada a ver. Eu queria que tu fizesse isso aqui. Uma pessoa, né, saindo do cemitério para sair desse processo de luto, de ressurreição. Daí eu disse, legal, agora deixa comigo. E aí eu acho que eu fiz em menos de uma hora, assim, a coisa foi tão grande. Eu disse, acho que era isso que tu queria, né, Paulinha? Daí quando tu me devolveu chorando, eu disse, caramba, eu acho que eu até falei para ele assim, eu acho que... Eu não sei se ela gostou ou não gostou, mas assim, claro, que a gente sabia que a emoção era o complemento da obra, né? Ali foi selar uma obra que estava escrita há 3 anos, que ia transformar muitas vidas, né, Paulinha? E aí a gente mostra o resultado desse brainstorm, dessas conversas, então, né? Enquanto a Paula vai falando. Agora conta pra gente a tua emoção de ter recebido a capa e de tu ver como é que ia ficar a capa do teu livro, então, Paula. Nossa, foi assim, quando eu expliquei, ele tinha uma ideia, mas não era essa ideia. Quando eu expliquei qual era a minha ideia, e aí ele trouxe essa capa, nossa, mas eu chorava tanto, chorava tanto. Eu falei, não acredito que ele leu meu pensamento. Foi assim, justamente, eu já tinha essa capa, ó, para vocês terem uma ideia. Eu tinha essa capa na minha cabeça antes mesmo de escrever o livro. Quando me veio o nome Ressurreição após 35 anos, automaticamente se formou a imagem da capa do meu livro, antes mesmo de escrever. Aí eu só ficava pensando, como que eu vou passar isso para uma pessoa desenhar? A minha maior dificuldade era essa, de como eu ia explicar essa capa. Mas vocês são, assim, incríveis, maravilhosos, que absorveu, né, a minha ideia, e aí criou essa capa impactante, que é uma mulher, né, saindo do cemitério, e realmente ela está vivendo essa ressurreição, né? Ficou ali um cemitério para trás, mas ela está deixando todo aquele passado curado e indo em busca à luz, né? Então é muito forte essa capa. Quando eu olho essa capa, dá vontade, fico muito emocionada, gente. Eu diria que é conexão de propósitos, né? Você com o propósito da escrita da sua história para transformar e curar vidas, e a gente, né, com o propósito de fazer com que as pessoas se tornem escritoras das suas próprias histórias, né? Então, assim, eu falei para vocês aqui que a gente já chegou a 135 livros publicados, e desses 135 livros publicados, eu posso dizer para você que 90% mais de 90% das capas que a gente desenvolveu, o escritor sempre fica ansioso, porque assim, não, e daí quando chegar na hora da capa, a gente conversa e não sei o quê, e daí como é que a gente vai fazer a capa? Diz, calma, tudo no seu tempo, não é assim, eu vou sentar e vou fazer a capa, eu vou ter que... A Gisele faz a revisão, e a gente está falando outras coisas, outros processos com outros escritores na editora, e daí eu sento com a Gisele e falo assim, Gi,
me conta em linhas gerais o que aconteceu com o que é o livro da Paulinha, por exemplo, né? Aí ela, não, conta sobre isso. E daí eu, não, naquele momento eu não sento para conversar. Às vezes eu saio para dar uma corrida, às vezes eu vou fazer outra coisa, e aquilo fica guardando e vai maturando, amadurecendo, como se fosse uma semente que você planta no solo e ela germina. Depois de um tempo que eu vou lá e sento e desenho. E nesse caso, por que eu digo que ela é uma conexão de propósito? Porque eu estava fazendo uma capa que eu estava incomodado de fazer, e eu disse, caramba, eu nem vou terminar, vou mandar para a Paulinha para ver se é essa linha que ela estava pensando. E daí ela joga, sabe, o adubo que faltava para a semente germinar, assim, tipo, não, beleza, entendi, agora eu sei o que tu quer. E daí foi muito rápido para fazer, porque daí a gente já estava na fluidez da criatividade ali, né, no ápice da criatividade para desenvolver a capa, e aí aquela coisa que você falou, era a capa que eu queria, e eu digo para ti que isso até pode se chamar de uma conexão divina, porque como é que através de uma fala, de um áudio que tu manda, desenha a capa que você já tinha pensado nela antes mesmo de escrever o livro, entendeu? É conexão mesmo. Paulinha, o livro ele foi lançado no ano passado, né? E aí eu imagino que você já fez a venda de alguns livros e você já teve alguns feedbacks dos leitores. O que tu poderia falar em linhas gerais desses retornos dos leitores? Aqui a gente falou até agora da Paula contando a história, mas as pessoas que leram a história, o que elas falam do teu livro? Foi bem impactante, eu recebi alguns retornos, né? Nem todos, claro, retornaram, enfim, mas está tudo bem. Mas alguns retornos que eu tive chegaram a falar assim, Paulinha, você leu meu pensamento, é tudo que eu estava precisando ler. E isso foi tão forte para mim, e duas pessoas assim que foram bem impactantes, que elas gravaram áudio para mim, falando, né, momentos assim do livro. Teve uma, inclusive, que leu o livro em 30 minutos. Assim que ela comprou, ela foi para casa, já leu o livro. Porque ela falou que não ia sossegar enquanto não chegasse até o final. Ela não conseguiu parar de ler. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com essa pessoa? Mas é legal, assim, eu me senti honrada, né, por isso. E ela gravou um áudio para mim, acho que de uns 3, 5 minutos, falando do meu livro, falando. Nossa, ela escreveu um livro agora. Mas isso foi tão gostoso, porque ela se sentiu tão bem e justamente ela precisava daquelas palavras. Então, eu acredito que foi cumprido, né, a missão de escrever esse livro. E agora o trabalho é levar, né, aí para o maior número de pessoas. Eu estou quase batendo a marca dos 100 livros vendidos. Creio que após essa live a gente vai superar, né, os 100 livros vendidos. Eu quero, inclusive, agradecer aí vocês, né, pelo incentivo, pela estratégia de nos ajudar, porque, assim, eu nunca fiz um livro, é o primeiro. E aí que você fala, como eu vou vender o livro se eu nem sou escritora, né? Você pensa assim, não sou escritora, não sou famosa, não conheço tantas pessoas assim. Aí você fica pensando, como eu vou vender? Como que as pessoas vão ter interesse em ler o meu livro? Mas aí, por isso que a gente precisa da editora, né? A gente precisa de pessoas capacitadas para poder nos orientar, nos capacitar, orientar e falar, vai por aqui, faz assim, montar essa estratégia de venda, né, impactante, para que as outras pessoas tenham a curiosidade e falem, vou comprar, vou ler, né, no lançamento, falando um pouquinho para vocês entenderem, assim, eu fui tão impactada, tão abençoada, que no dia do lançamento, foi um dia frio e chuvoso, eu fiquei com medo, eu falei, eu acho que as pessoas não vão, e foi além do que eu imaginei, a sala estava lotada, aí o pessoal só chegando, eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco não vai caber ninguém aqui. Pra terem uma ideia, então, assim, mega superou as minhas expectativas, então, gratidão a vocês aí por ter traçado todo esse passo a passo, né? E eu fui fazendo e aí deu certo. Muito legal.
É bem bacana, assim, né, pessoal? E aí eu já vou aproveitar o gancho da Paula, né? Que ela fala de que ela está chegando na meta dos 100 livros, que é outra dúvida que as pessoas elas têm, né? Os escritores têm, caramba, mas quem vai ler a minha história? E eu acho que por diversas vezes a Paula também passou por essa dúvida, né? Caramba, eu vou lançar e, caramba, quem vai comprar, quem vai querer ler essa história, né? E aí a gente trouxe, claro, uma estratégia, deu algumas dicas e insights para ela poder se preparar para o dia do lançamento, e a gente ficou muito feliz quando ela mandou para a gente fotos e vídeos do lançamento dela com a sala cheia, porque realmente o escritor ele tem três temores, né? O temor da página em branco, que ele não sabe como começar, e aí a gente também orienta como fazer esse trabalho. O segundo temor é, caramba, quem é que vai querer ler minha história? E aí a gente diz assim, cara, eu digo de experiência própria, se o meu livro que eu escrevi impactar uma vida, já cumpri o propósito. Porque eu tenho certeza que se eu impactar essa vida, outras vidas vão, essa vida ela vai indicar para outras pessoas, e assim o teu livro ele vai ficando conhecido. E ninguém escreve, é óbvio que todo mundo quer, deseja ser conhecido, ser um best-seller, mas num processo de escrita, no início de uma jornada de escrita, o mais importante é você impactar a primeira vida. Eu até gosto de fazer aquela analogia assim, de quem não valoriza uma pessoa, um leitor não valoriza 1 milhão de pessoas, não merece 1 milhão de pessoas. Trazendo aquela analogia de R$ 1 para 1 milhão, no caso, né? E então, e o terceiro temor que a gente tem é o dia do lançamento. Caramba, vou fazer o lançamento, será que vai vir as pessoas? E a gente traz toda essa estratégia junto com os nossos escritores, explica para eles e vai quebrando esses bloqueios, essas crenças emocionais que eles têm, e o processo ele vai indo bem fluido e bem tranquilo, e quando ele percebe, ele já fez. Ele já passou e ele já entrou numa seara, já está num outro nível, digamos assim, né? E o mais importante, né, pessoal, é você saber que o livro não para de ver, a venda do livro não, o livro não acaba de ver, a venda do livro não acaba na noite do lançamento. Você tem que vender o livro todos os dias. Todas as pessoas, a gente até faz livros no formato de 15 por 21, 16 por 23, para que você possa facilitar o manuseio de levar junto, no caso, né? Mas o caso da Paula, a gente super recomenda, porque realmente esse livro ele foi um livro que, veja bem, quase 100 pessoas, 100 livros vendidos, e já tem muitos feedbacks trazendo aí as histórias de cura e de transformação. Então, se você está aqui nessa live, se você quiser, nós vamos deixar aqui embaixo nos comentários o link do Instagram da Paulinha. Mas depois, para quem quiser conhecer um pouco da história, mas não sair da live agora não, porque a gente está indo para o final, a gente vai ainda contar mais um pouquinho da história. Entre em contato com a Paula, porque eu tenho certeza que esse livro ele vai transformar, vai curar a vida, e de repente você só está precisando dessa sementinha para poder resolver um bloqueio, uma crença emocional que você tem. Tá? Então, o @ da Paula é Paula Santana CS. Depois da live, para vocês, vai ficar aqui no comentário desse vídeo para vocês poderem clicar no link e ir lá chamar ela no Instagram para conversar com ela, tá bom? Sim. E Paula, aí agora a gente vai te dar um desafio, porque agora você já é uma escritora, né? Uau! Agora você já é uma escritora, já está com o livro publicado e tudo mais. Que dica que você daria para quem sente vontade de escrever, mas não sabe por onde que começa? Qual é a dica que você, Paula, hoje, escritora, daria para essas pessoas que têm vontade de escrever e não sabem por onde começar? Buscar, porque assim, todos nós temos histórias. A partir do momento que você nasceu, já começou a sua história, né? Todos os dias nós não escrevemos a nossa história. É o presente, né? Todos os dias. E ali, o livro é algo mais marcante, né? Nós já passamos por tantos desafios, eu falo, nossa, já dá para escrever mais livros, né? Porque a nossa vida acontece desafios o tempo todo.
E esse desafio que a gente passa vai ajudar outras pessoas, vai encurtar o caminho do outro, né? Eu acredito que o livro, quando a gente, por exemplo, eu estou sofrendo com a área financeira, eu vou lá, busco um livro da área financeira. Estou sofrendo no emocional, eu vou buscar um livro na área do emocional. Então, o livro vai encurtar o teu caminho. Ao invés de você aprender tudo sozinha, né, dando cabeçada ali, você vai, pega o livro, lê, nossa, ela fez isso. Vou fazer também que vai dar certo. Então, todos nós temos uma história. Pega aquela história que mais te desafiou, que mais mexe com você, que mais dói. Todo mundo tem uma dor ali que mais incomoda. E por que não transformar essa dor num livro? Então, eu falo que eu converso muito comigo, né? Eu tenho altos bate-papo comigo. Então, aprenda a conversar com você, não tenha medo, porque quando a gente conversa com a gente descobre muitas coisas. E aí você vai entender, você vai saber qual será o tema do seu livro e sobre o que você vai falar. Esse é o primeiro passo, acredito que é olhar mesmo para você, olhar para dentro, né, do seu coração, e resgatar ali uma história que com certeza vai impactar muitas pessoas. Muito legal, muito legal. Sem contar também que você acaba deixando um legado para a posteridade aí, né? Sim, exatamente. Você acaba fazendo deixando para a posteridade e você também tem a possibilidade de curar e transformar vidas com a tua história, né? Porque eu sempre gosto de falar, né, que nós somos frutos de milhares de orações, né? Todos os dias nós temos milhares de pessoas fazendo orações e pedindo soluções para Deus. E porque você, que tem uma história de impacto, você que tem uma história que pode curar e transformar a vida, não está contando essa história para outras pessoas. Você pode, sim, ser uma referência, um exemplo e uma história, uma vida que transformará outras vidas através da história, da sua história. E aí o livro, como muito bem colocado pela Paula, ele é muito importante porque você vai estar contando a sua história por centenas de anos quando você não estiver mais aqui e impactando e curando vidas, deixando um legado para a posteridade. É nessas horas que eu gosto de dizer assim, né? Esperta quem aprende com o erro do outro. E o que melhor do que um livro para estar contando como é que eu errei, como é que eu superei, como é que eu fiz, né? Tanto é que a Rosa que traz, ela traz primeiro um pedido, né? Um agradecimento, né? A gratidão, porque tu compartilhou tua vida com a gente, então tu compartilhou tua vida com a gente, tu compartilhou qual foi o teu formato de lidar com o luto, o teu jeito de lidar com o luto, que pode abrir um leque de oportunidades para pessoas que estão passando, às vezes, pela mesma situação, né? E de forma muito sábia também ela fala, né? A gente aprende um com o outro, né? E de que melhor forma do que a gente está aprendendo, conhecendo a história de outra pessoa e aproveitar ainda mais esse momento que a gente consegue, que nem o Jeff falou, entrar em contato com a Paula. Eu leio a história da Paula e eu quero entender um pouquinho melhor como é que foi que ela fez isso. Então tem a possibilidade de conseguir conversar com o escritor. É o que a gente fala do movimento hoje do leitor. O leitor não quer mais saber tanto assim, é essa editora que lançou, eu vou seguir essa editora. Não, ele quer saber quem é o escritor, ele quer poder ter um contato e ter uma conversa com o escritor, né? Vou trazer aqui a outra frase que a Rose compartilhou aqui com a gente. Temos que ter coragem de olhar para dentro e poder ser remédio na vida das outras pessoas. Né? É justamente sobre isso que a gente está falando, né? A gente conta as nossas dores, a gente conta os nossos erros e a gente conta o que a gente fez para melhorar, qual foi a nossa experiência, para te dar uma luz para tu tentar algumas coisas diferentes na sua vida, né? Sim. Muito porque se a gente não conta, eu sempre fui uma pessoa muito... Após os 10 anos da morte do meu pai, antes dos 10 anos, eu não era uma pessoa tão reservada. Eu lembro, eu consegui resgatar isso, né? Compartilhar um pouco com vocês. Eu brincava muito, falava muito, né? Eu lembro até os 10 anos, eu era bem assim, falante. E após a morte do meu pai, eu me fechei. Então, eu fiquei uma pessoa muito reservada. E só que isso, depois eu fui entender que acabou sendo um egoísmo. Por que você não pode compartilhar as coisas com as outras pessoas? Então, se nós estamos aqui, né, nós podemos um ajudar o outro,
a gente precisa compartilhar o que acontece conosco, de coisas boas, mas também de coisas ruins. E ali nessa troca, a gente com certeza vai ajudar outras pessoas a sair desse fato ruim, né? Através da minha experiência. Então, é importante compartilhar, mesmo que você ainda é tímido, é reservado, mas vai lá, eu ainda sou bem reservada, mas com o meu jeitinho, né, da minha maneira, do meu jeito, conversa com um, conversa com o outro, e vai ali ajudando as outras pessoas. Então, se Deus me permitiu passar por isso, tem que ter um porquê. Porque eu fui escolhida para sofrer? Não, nós não somos escolhidas para sofrer, mas cada um vai passar por algo, né? Uma experiência, boa ou ruim. Nós sempre passamos coisas boas e coisas ruins, para que outras pessoas sejam resgatadas também. Então, eu fui escolhida para isso. E não vai ter outra pessoa que passou as mesmas coisas que eu, fui eu. Então, eu preciso compartilhar e eu preciso ajudar outras pessoas, né? Eu acredito que nessa vida aqui na Terra, a gente está aqui para fazer algumas coisas, né? Que a gente fala, alguns propósitos. Então, esse é um. E que eu, graças a Deus, assim, consegui romper, vencer, e estou fazendo, né? E está fazendo muito bem para mim, e com certeza estou conseguindo ajudar outras pessoas. Você falou de uma coisa muito legal, que eu ainda vou escrever um livro que se chamará Os Porquês dos Meus Propósitos, né? Porque é justamente o que você acabou de falar, né? As pessoas acham que vêm para cá e só tem um único propósito, né? A gente tem tantos propósitos. E aí você para pensar por que eu fiz faculdade disso, por que eu me tornei pai, por que eu me casei, por que eu mudei de lugar, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Tudo isso tem faz sentido quando você começa a entender e os motivos que te levaram a fazer coisas que você não faria ou jamais imaginava. Mas isso só acontece quando você tem clarificado a sua identidade, quando você sabe o que realmente você quer e aonde você quer chegar. Então, sim, já numa das corridas que eu faço, eu gosto de fazer corrida, eu corro na rua, né? E essa é uma das válvulas de escape que eu tenho quando eu estou muito preso no escritório, trabalhando, e às vezes não, a criatividade não vem, eu saio para dar uma corrida. E numa dessas corridas eu tenho anotado nos meus blocos, na minha lista de livros que eu vou escrever enquanto eu estiver nesse plano, né? E um desses vai ser os porquês do meu propósito, né? Dos meus propósitos. Porque naquele dia que eu estava correndo, eu lembrei por que eu saí de uma cidade do interior e vim para uma cidade grande, por que eu fiz faculdade de ciência da computação para chegar e hoje está transformando, né, ajudando, né, e tendo esse propósito de auxiliar as pessoas a se tornarem escritores das suas próprias histórias, né? Por que eu não continuei, por exemplo, fazendo sites como eu fazia antes de chegar a estar aqui na editora fazendo livros? Tudo faz sentido. E Deus ele vai preparando o teu caminho para que você passe por esses momentos e ele vai te dando o fardo de acordo com o que você suporta. Deus não te dá um fardo que você não consegue suportar. E aí entra essa questão toda de propósito, de clarificação de identidade, de onde e como e onde você quer chegar, né? E aí eu, já caminhando para o final dessa live, né, Paula, eu queria que tu comentasse um pouquinho, né, já que a gente trouxe esse tema todo do teu livro, Ressurreição após 35 anos, o que você diria para alguém que está vivendo um tempo difícil e acha difícil ou impossível de ressurgir? A gente passa por tantos desafios, né, tantos momentos ruins que você fala, meu Deus, não vou aguentar, acho que agora eu morro. E um outro processo que eu vivi dentro do livro, também foi bem doloroso, mas eu não vou contar o que foi, eu só vou contar para vocês que foi um processo por telefone, tá? Até por telefone a gente consegue salvar vidas. E sabe aquela sensação de você pegar uma faca mesmo, gente, e trucidar o coração de alguém? Eu tive essa sensação. Então, não importa o momento que você está vivendo, é doloroso,
né? Eu aprendi assim, que nem tudo que é tão ruim dure para sempre. E também nem tudo que é tão bom vai durar para sempre. Então, nós vivemos fases, né? Altos e baixos o tempo todo, altos e baixos o tempo todo. Então, não importa, você pode estar vivendo. Paulinha, você não tem noção, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Eu só vou te dizer uma coisa: vai passar. Vai passar, não tem problema. Esse momento difícil que você está vivendo, tira como aprendizado, né? A gente aprende mais na dor do que no amor. O amor, né? Lá em Provérbios, eu não lembro qual é o Provérbios, mas isso me chama muito a atenção, que o momento de reflexão é no velório, não é na festa. Então, a gente aprende muito mais no momento de dor do que nos momentos felizes de festa, porque nos momentos felizes, a gente às vezes nem lembra de Deus, nem lembra das coisas boas que ele fez, mas no momento que o seu calo está apertando, aí você fala, ai, meu Deus, me ajuda. Então, nós somos falhos, sim, mas a gente pode, né, aprender em todos os momentos. Então, para você que está vivendo o pior momento, vai passar. E para você que está vivendo também o melhor momento, estou no meu melhor momento, também vai passar. Trazendo aqui a Rose, né, que antes a gente estava falando de propósito, né, que ela pegou, ela falou, então, que a gente nasce com um propósito, o grande desafio é descobrir. Nesse ponto, na semana passada eu já trouxe essa questão dessa frase de um escritor que eu li uma vez, que eu tinha o livro, eu perdi esse livro, assim, me dá uma dor no coração de ter perdido esse livro. É um livro de um autor que chama Richard Bach, e o livro é Ilusões, As Aventuras de um Messias Arrependido. Ele traz uma ficção, assim, como se Jesus já tivesse voltado, já tivesse ressurgido, mas sabe aquela situação assim, ó, ele chegou, ele se decepcionou tanto com o que ele viu, que ele decidiu que ele não ia pregar para todo mundo, só para quem realmente se aproximasse dele, e ele vivia como um aviador. E aí a frase atrás desse livro, na contracapa desse livro, era bem marcante, porque ela dizia assim, se você quer saber se o seu propósito na vida está cumprido, se você está vivo, ele não foi cumprido ainda. Né? Eu não lembro direito como é que é, mas assim, tipo, se você quer saber se você cumpriu a sua missão de vida, se você está vivo, ainda não está, né? Sim. Então é bem por essa situação. E a Grace também traz aqui, ó, sobre como a gente quer ser lembrado quando a gente não estiver mais aqui, né? O plano de Deus, ele é maior do que os meus. O plano de Deus, ele é maior, e ele, às vezes, pra gente, sabe aquele momento que a gente está passando por um sofrimento tão grande que a gente diz assim, meu Deus, para que isso? E depois de um tempo, aquele sofrimento que talvez deixou a gente mais forte, mais preparado, mais modificado, aí ele passa a fazer sentido. Às vezes a coisa não faz sentido na hora que está acontecendo, mas depois, sim, com o tempo, com a reflexão, pode ser daqui a 5 meses, ou pode ser daqui a 35 anos, como foi no caso da Paula, as coisas passam a fazer sentido, né? Exatamente. E aí, aproveitando, a gente já falou um monte do teu livro, já deu um monte de spoilerzinho do teu livro. Conta para o pessoal assim, ó, aonde que eles conseguem, como é que o pessoal faz para conseguir adquirir o livro, Paula? O livro, pode entrar lá no meu Instagram, tem o link lá para você adquirir o livro, né? Aí eu posso enviar para você via correio ou pessoalmente, dependendo aí muito da região em que você está. Meu livro já foi até para Salvador, fiquei feliz. E tá aí, tá disponível, né, para você poder adquirir. Só entrar no meu Instagram, já vai ter o link lá. Muito bom. E para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, conhecer um pouquinho melhor o que tu faz, também é no teu Instagram, né? Ou tem alguma outra forma, tem algum lugar onde o pessoal pode ir para te encontrar? Tem o meu Instagram, você encontra tudo, né? Hoje eu estou como mentora de emagrecimento já há 15 anos e eu desenvolvo um trabalho bem bacana, que são com mulheres, né? A gente fala de dor, né? Só que as mulheres que me acompanham, elas têm a dor da obesidade, que também é uma dor bem dolorida. Eu não sofri essa dor, mas eu fui me especializar, né, para poder ajudá-las. E eu desenvolvo esse trabalho já há 15 anos, orientando mulheres a cuidar da alimentação, fazer uma reeducação alimentar, né? Hoje eu tenho um espaço físico aqui em São Paulo, onde eu atendo
presencialmente, atendo online também. Então, eu consigo desenvolver um projeto bem bacana para poder acolher, né, essas mulheres. Elas sofrem muito na questão emocional, e aí a gente tenta, né, fazer o melhor por elas, né, buscando esse amor próprio. Eu falo muito para elas que se a gente não tiver o amor dentro de nós, né, o amor próprio realmente, nos amar acima de qualquer coisa, né, amar o próximo como a ti mesmo, e as pessoas confundem muito isso. Se você não está bem, como que você vai cuidar das outras pessoas? Então, eu procuro ali sobressair, né, trazer essa mulher para a luz, para frente do espelho, para que ela se reconheça e comece a se cuidar. Então, a gente faz todo esse trabalho, né, na parte de física, né, alimentação, reeducação, mas também na parte do emocional, que também afeta bastante na questão da obesidade. É bem importante, né? A Rose que está colocando também aqui, ó, sobre como Deus é incrível e todas as coisas colaboram para o nosso bem, colocam pessoas para nos ajudar no nosso desenvolvimento, né? É sobre isso, né? É sobre a gente estar aqui, a gente enquanto editora, ajudando as pessoas a tirarem as suas ideias e as suas histórias daqui ou daqui, colocar no papel para que possam ajudar outras pessoas, né? Que possam mostrar caminhos possíveis para outras pessoas. A Paula, como escritora, trazendo a história dela para transformar vidas e ajudar o pessoal, principalmente nessa questão do processo de luto, que é o tema principal, mas abordado de uma forma completamente diferente. Não vem aquela história de 5 fases do luto, isso, não sei o que. Não, é a história real de uma pessoa que viveu um luto por muito tempo e como ela fez para poder superar, né? O resumo do livro todo é esse. Né? Então, como ela fez para superar, só se vocês lerem no livro dela, para vocês entenderem como é que ela fez, porque nós não vamos entregar tanto assim o ouro, né? E essa questão ali de como a Paula está falando, né? De todo o trabalho que ela faz para recuperar a autoestima dessas mulheres, principalmente dessas mulheres, que ela ajuda nessa questão do emagrecimento, porque não é o emagrecimento simplesmente para ter um corpo magro, mas a gente acompanha um pouquinho o trabalho da Paula também no Instagram. É o emagrecimento na questão realmente da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional dessa mulher, porque essa questão impacta na autoestima, por mais que a pessoa diga assim, eu tô bem desse jeito, lá no fundo, não tá bem, a gente sabe que não tá bem. Quando a gente começa a dizer que tá tudo muito bem, com certeza, pessoal, não vai estar bem, né? Como diz a música, eu desejo que você fique triste, mas que seja por um dia e não um ano inteiro, né? Então, vem bem dentro dessa pegada, né? Então, assim, o estar presente para você poder ajudar, você estar ali para você poder colaborar com outras pessoas é de extrema importância, né? É verdade. É isso aí, pessoal. Nós estamos caminhando para o final da live, né? Paulinha, quer deixar aquele recado final para os participantes? Quem vai assistir está assistindo essa live ao vivo agora? Quem vai assistir ela depois gravada? A palavra é contigo. Sim, primeiramente, né, agradecer a Deus pela oportunidade, por estar viva, estar feliz, né, poder ter conquistado, mostrar o meu aqui, ó. É isso aí. Ter conquistado, né, esse filho, porque é um filho, né. Eu até coloquei aqui marquei, né, uma das passagens aqui, que diz assim: chorar é fácil, difícil é sorrir com o coração partido. Então, olha, calma aí. Não importa, né, o que você passe, faça valer, porque vale a pena, vale muito a pena, gente. É uma realização assim que eu acho que todas as pessoas deveriam passar. Eu não imaginava a felicidade tão grande de escrever um livro. Eu não imaginava essa emoção tão grande. Até hoje eu me emociono, fico olhando, meu Deus, foi eu mesmo que escrevi, tudo que está aqui saiu de mim, né? Então faça acontecer. Você vai conseguir ajudar muitas pessoas. E uma frase que eu carrego comigo já há muitos anos, porque quando eu estou nos momentos difíceis, eu lembro dessa frase.
para a gente poder visualizar lá na frente. Então, não importa o que você está passando agora, mas tenha na sua mente como será o seu futuro, que é quando o futuro é certo, o percurso se torna divertido. Então, em meio às minhas tribulações, eu procuro fazer o mais divertido possível, dentro das minhas possibilidades, sabe? Para amenizar aquele peso, para amenizar aquela situação ruim. Então, eu procuro, assim, tirar sempre algo bom do que eu estou vivendo, porque eu sei que o futuro lá na frente vai ser incrível. E gratidão também à vida de vocês por ter aberto a oportunidade, né? Pela confiança, porque eu nem conheço vocês pessoalmente. Vocês estão a quilômetros de distância de mim, e assim, eu falo que Deus é maravilhoso, porque a conexão é tão grande, vocês me passaram uma confiança, né? A cega, porque poderia ser um golpe. Mas graças a Deus não é um trabalho muito sério, né? Excelentes profissionais, então eu recomendo, né? E quem sabe aí futuramente a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Com certeza vamos. Com certeza vamos mesmo. Né? Só trazendo aqui os comentários finais. Então, a Grace dizendo que foi muito top, que ela já vai se inscrever no canal. Seja bem-vinda, a gente traz conteúdos disso. Toda semana a gente está trazendo algum conteúdo diferente e a gente traz os escritores que publicam os livros para poder vir conversar com a gente e poder também trazer essa experiência, porque daí não é só a gente falando escreva, né? É o escritor trazendo a sua experiência. A Rose dizendo, né, parabéns, equipe maravilhosa, querendo ou não, ela faz parte dessa equipe deste livro, porque se ela escreveu o prefácio, ela também está incluída dentro dessa equipe, né? Sim. E ela falando aqui, né, que a vida é um presente, a gente só tem que ter coragem para abrir esse pacote. Essa é uma frase muito boa, essa a gente vai até deixar anotado, né? Que realmente essa questão, assim, de você ter coragem de abrir o pacote e viver este presente. Porque Sim. Tem gente que abre o pacote, se assusta com o que vê, fecha e nunca mais vive esse presente também, né? É verdade. Muito legal. Eu quero agradecer a todos vocês, né? Primeiramente, agradecer a Deus, depois agradecer a Paula, que aceitou o convite de estar com a gente aqui, contar um pouco dessa história, principalmente de ter confiado no nosso trabalho, como ela mesma colocou aqui. A gente nem se conhece pessoalmente, mas quando é propósito, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. Quando tudo se envolve, é propósito, não tem como dar errado, né? Não tem como as pessoas enganarem as outras pessoas e tudo flui de um processo natural. E eu gostei muito de uma frase que a Paula falou aqui, né? Quando o futuro é certo, você só se diverte pelo caminho. E é isso que a gente tem feito todas as quartas-feiras, né? Todos os dias, melhor dizendo, mas todas as quartas-feiras a gente está aqui, sempre às 19 horas, trazendo notícias, insights, dicas de como você vai se tornar escritor da sua própria história. E já quero estender aí o próximo convite para você, Grace, que vai se inscrever. Rose, se inscreva. Paula, se inscreva. Todos que assistiram a live aqui, se inscreva, ative o sininho, porque na próxima quarta-feira a gente também vai trazer uma outra escritora. E eu só vou dar o nome do título do livro, que é Nunca é Tarde para Se Reencontrar. Também traz uma história bem de vida muito legal e que vai fazer muito sentido para você que talvez está precisando se reencontrar, trazendo essa ideia da vida é um presente, que temos que ter coragem mas precisamos ter coragem para abrir esse pacote. Essa história ela conecta com a próxima live lá e estamos aqui estendendo o convite a todos para que vocês estejam junto com a gente na próxima quarta-feira para vamos continuar um pouco meio que nessa pegada, né, do se reencontrar, do se reerguer, do ressurgir, ressuscitar, né, não é aos 35 anos, mas também ainda dentro dessa pegada, né. E você que tem o desejo de escrever um livro, não sabe por onde começar, tem Paula hoje que se tornou escritora da sua própria história, conecte com ela, entenda como é que foi esse processo dela, adquira o livro dela para você ver o que é a escrita de um livro de uma pessoa real, escrevendo e contando sobre o ressurgimento dela após os 35 anos de luto. E a gente aqui da editora, se você sentir vontade de conversar com a gente está de braços abertos, estamos aqui à disposição. Deixe um comentário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. E no mais, quero agradecer
a todos que estiveram com a gente aqui ao vivo, a você que vai assistir essa live depois gravada, deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sininho para que você possa nos encontrar sempre que estivermos ao vivo aqui, né, Gisele? Exatamente. Paula, muito obrigada por você nos dar a honra de estar com a gente essa noite, de trazer um pouquinho essa tua experiência, trazer um pouquinho essas tuas falas que foram bastante edificadoras. E estamos de portas abertas para o seu próximo livro, que eu ainda não sei qual é, mas eu acho que vai ter um próximo, então a gente já vai provocando, né? Com certeza. E a gente está por aqui para quem quiser escrever o seu livro, que tiver dúvidas, se você só tiver dúvida, você pode perguntar, que a gente também vai responder com todo amor e carinho. Nós não gostamos de deixar ninguém com dúvidas, ninguém na mão, tá? Pessoal, então, muito obrigada a todos e a gente espera vocês de novo na semana que vem e até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.